Olá. Gente, nós hoje estamos com um assunto muito importante, um assunto que diz respeito a todos nós, a toda a população brasileira, mas principalmente uma ação dentro de Juiz de Fora, que é uma ação importante, uma ação de coragem, uma ação de dedicação, uma ação de solidariedade. Mesa da Cidadania. O que que é? É uma ação que partiu do poder público da Prefeitura de Juiz de Fora, na pessoa da sua governante, para que a gente possa mitigar a fome de pessoas, porque a fome está transparecendo. Você sai nas ruas com afastamento social ou sem afastamento social. Você tem pessoas na rua que precisam de estar lá, o que é terrível, porque a gente sabe que ao circularmos, nós circulamos o vírus, né? Mas essas pessoas estão em dificuldade. E algumas, nem saindo e tentando algum tipo de provimento, correndo risco de vida, conseguem. Então, vivem pedindo pratos de comida para nós. É só você dar uma volta na rua, em qualquer dia, em qualquer horário, com ou com afastamento social, que você percebe essa necessidade. Então, o Poder Público de Juiz de Fora resolveu ensejar essa campanha. Eu trouxe aqui a Franciane vai se apresentar, ela é uma gerente, ela vai dizer de que secretaria que ela é gerente, a quem que ela está associada trabalhando, vou fazer uma pequena leitura de alguns periódicos da cidade e de outros lugares que vão falar sobre as necessidades e a urgência da fome nesse momento. Eu reporto, inclusive, que a fome que nós estamos nesse momento, ela se deve não exclusivamente à pandemia, tá? A pandemia escancarou a necessidade, porque de repente a gente teve uma quebra de continuidade de trabalho, mas o trabalho já estava ficando precarizado. Algumas coisas que vieram acontecer ao longo dos últimos 5 anos foram promovidos desinvestimentos em áreas nobres do país, em que o país poderia levantar a cabeça, ter pleno emprego, mas devido a uma política de contenção e de austeridade, que eu chamo de austericídio, a gente está chegando nessa situação. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia ela fez um zoom, né? Ela ampliou e mostrou aquilo que vem acontecendo. Então, nós fomos pegos no meio do caminho. Bom, Franciane, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia, Zé Roberto. É um prazer, tá? Poder estar participando aqui com você nesse momento. A gente está levantando, né, essa questão tão importante nesse momento tão delicado, tão difícil, né, que estamos vivenciando. Então, essa oportunidade da gente poder estar dialogando e chamando, né, a população a contribuir, a somar esforços com a gente nessa campanha de solidariedade, né? Nessa campanha que visa colocar a comida, né, no prato do povo, no prato das famílias, essa comida que hoje em dia, infelizmente, está faltando. Perfeito. Bom, então eu vou pedir licença à Franciane, eu vou ler um texto aqui só para que você fique mais ilustrado. Esse texto não vai aparecer na sua tela, mas vai aparecer na minha. Então, olha, primeiro nós vamos falar com Franciane Rabelo dos Santos, ela é licenciada e bacharel em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e ela tem especialização em Educação Infantil e especialização em Informática, Comunicação e Educação pela Universidade Cândido Mendes. O currículo dela ele é bem extenso, então eu vou deixar só essas palavras. E a área de interesse da Franciane, nessa secretaria que ela ocupa, nessa gerência que ela ocupa, é Educação, Políticas Públicas, Direitos Humanos e Mídia. Bom, então eu vou começar aqui com uma reportagem do G1, da Globo, né? Da Zona da Mata, que foi a redação foi de 11/4/2021, e aqui ele diz o seguinte: nós temos, entre janeiro e novembro de 2020, nós temos 1.124 famílias que passaram a viver numa situação de fome ou pobreza na cidade, um aumento de 8,7 em relação a períodos anteriores. Um total de 14.385 famílias vivem em situação de pobreza extrema na cidade de Rio de Fora,
São 39 mil pessoas que sobrevivem com uma renda de até R$ 89 por mês. Olha bem, isso é o extremo da pirâmide, extremo do piso, tá ok? Mas intermediariamente a isso aí, outras pessoas estão passando dificuldades também, inclusive insegurança alimentar, porque você deixa de comprar um pouco mais de fruta, um pouco mais de proteína, porque você está equilibrando as suas contas, porque a situação ficou muito complicada. Os dados do Sistema de Cadastro Único mostram que entre janeiro e novembro de 2020, 1.124 famílias passaram a viver na situação de fome do país, um aumento de 8,7% em relação a períodos anteriores. Eu já disse, o crescimento também pode estar ligado à pandemia. Olha bem, pode estar ligado. Será que nós teríamos valores diferentes se estivéssemos todos sem a pandemia? Provavelmente sim, mas a gente já percebia antes da pandemia muitos ambulantes, muitas pessoas pela rua, muitas pessoas subempregadas, muita venda de camelô, não desfazendo os camelôs, mas pessoas que saíram da formalidade para a informalidade. A informalidade, ela tira aquela capacidade que você tem de fazer projeções para frente. Tira você a capacidade de você comprar crédito, tira de você, por exemplo, a capacidade de você comprar um bem ou uma casa, ainda que seja uma casa muito em conta, ou entrar num sistema de habitação, é muito complicado. Então, na última semana, antes desse dia 11, o Fantástico divulgou que quase 117 milhões de brasileiros não se alimentam como deveriam, que eu acabei de falar, com qualidade e quantidade suficientes. Destes, 19 milhões não têm o que comer. Então, nós temos no Brasil 19 milhões de famintos. Então, nós reentramos no mapa da fome que nós já vimos saído em 2013, tá? E isso não foi só devido à pandemia, isso não foi num tapa só, não. Isso foram políticas públicas de determinada ideologia de austeridade, né, que eu chamo de austericídio, que trouxeram os investimentos para empossar o Tesouro Nacional e desassistir investimentos importantes, áreas importantes pelo país afora. Um exemplo que ele dá aqui: Malena de Souza Clementine e família vive com R$ 280 em uma casa com 4 crianças e 2 adultos. Divide isso aí, daqui a pouco. O dinheiro vem do Bolsa Família e antes da pandemia ela fazia bicos como faxineira para complementar a renda. Hoje em dia, até para ter faxineira está complicado. Você colocar uma pessoa dentro da sua casa, com problema de contaminação, ela veio no coletivo, tudo isso é muito complicado. As crianças ficavam na creche, agora as crianças têm dificuldade, você não tem creche, né? 2 ficavam na escola e 2 na creche, mas agora parou, fica tudo em casa. Todas as horas eles querem comer um biscoito, um Danone, um pão, e não é sempre que dá para ter essas coisas em casa. Vamos privilegiar só a alimentação do essencial. A irmã de Marena, Luciana de Souza, também está desempregada e mora com ela. Ela diz: tive que pedir ajuda e estou morando com a minha irmã. Ficou pior ainda, meus filhos comem também. Mais bocas para ela alimentar. Quer dizer, um que está ruim teve que ser auxiliado por outro que também está na mesma situação. Bom, essa pandemia veio para nos destruir, disse a moça. Muita gente passando fome. É muito preocupante porque a gente não sabe o que fazer. Não temos para onde correr. Não tem onde tirar. Se não é doação, não tem nada, finalizou Luciane de Souza. Olha bem, esse é o convite, né? Nós vamos fazer a doação. Mas poderia ter outras ajudas aí, por exemplo, a ajuda emergencial, e essa ajuda emergencial ela poderia ser um pouquinho mais gorda, porque o que ela vive ali de 280 ali, ajuda emergencial entre 150, 200 ou 250, não acrescenta muita coisa, né? Inclusive não acrescenta ao comércio, você não compra outra coisa, a não ser alimentação, paga água e, quiçá, paga a luz. Insegurança alimentar. Segundo especialistas, as famílias entram em situação de segurança alimentar quando elas vivem em instabilidade de emprego. Então, nós temos que ter políticas públicas que incentivem emprego, ainda que dentro da pandemia, temos que projetar isso aí. Mais do que insegurança alimentar, é insegurança nutricional. Nos últimos dados que temos acompanhado, é um número assustador de pessoas abaixo da linha da pobreza e com o fim do auxílio emergencial do governo em dezembro passado agora, muita gente tinha aquele recurso como única fonte de renda, o auxílio emergencial. Explicou Biel Rocha, que é o secretário da Secretaria Especial de Direitos Humanos, a qual a Franciane está ligada,
em entrevista à TV em Juiz de Fora. De acordo com o secretário, a Prefeitura fornece cestas básicas às famílias necessitadas por meio do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, e que agora ações emergenciais estão sendo intensificadas para assistir as famílias e combater a fome, que é o combate aí, que é o Mesa da Cidadania. Criamos o que chamamos de Mesa da Cidadania, que é um espaço virtual onde se reúnem as mais variadas entidades, pessoas, movimentos coletivos que trabalham no dia a dia com isso, ou distribuindo alimento, comida pronta, ou distribuindo cestas básicas nas nossas comunidades, afirmou Biel Rocha, que é o secretário, que hoje, por acaso, não pôde estar aqui conosco, mas ele estaria aqui para dizer isso de ele próprio. Já no início da pandemia, foi criado em Juiz de Fora o Fórum de Segurança Alimentar. Em entrevista à TV, o membro do grupo Rafael Silva explicou como que funciona essa ação. Então, vamos falar desse fórum. A gente entende que é necessário fortalecer as organizações que já trabalham com a produção coletiva de alimentos e integrá-las aos movimentos sociais e às diversas iniciativas populares que já estão trabalhando com a distribuição. Então, a Prefeitura faria essa integração, oferecendo apoio técnico, material e financeiro. Desta forma, fortalecendo os trabalhadores e dando respostas das soluções àqueles que vivenciam este problema, finalizou. Bom, agora eu vou passar para uma reportagem da Tribuna de Minas, que diz o seguinte: durante a reunião realizada na quinta-feira 9, antes da data da publicação desses eventos, a prefeita da cidade ressaltou a expectativa de que a população consiga, por meio do movimento de solidariedade, ajudar a mitigar esse sofrimento que tem se agravado. O secretário de Direitos Humanos, Biel Rocha, reiterou que esse é um problema da prefeitura, que a prefeitura não consegue resolver sozinha, e lembrou que as instituições estão vendo a demanda aumentar e, ao mesmo tempo, o número de doações diminuir. A prefeita Margarida Salomão, no caso. Por mais que a gente consiga as cestas básicas, elas escoam feito água. Muitas das entregas que fizemos, nós voltamos tristes porque acabaram. Tinha, por exemplo, 30, 40 cestas e não era um número suficiente, precisava de muito mais. É uma listagem indicada pelas direções das escolas. É um buraco enquanto a gente não consegue resolver o problema social, o que vai demorar muito tempo. Quer dizer, um buraco que se abriu. Explica Lucimara Reis, articuladora do Fórum 8 Mulheres. O Fórum 8 Mulheres é uma entidades e coletivos feministas de Juiz de Fora, que trabalha na segunda fase da campanha. Se puder ficar em casa, seja solidário. Mulheres em Defesa da Vida. Bom, agora, por último, um último programa meu, eu fiz uma pesquisa e rapidamente vou falar sobre isso. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia Covid-19 foi realizado em 2.180 domicílios nas 5 regiões do país, do Brasil todo, em áreas urbanas, rurais, e entre 5 e 24 de dezembro último de 2020. Os resultados mostram que nos 3 primeiros meses anteriores à coleta de dados, apenas 44,8% dos lares tinham seus moradores e suas moradoras em situação de segurança alimentar. Isso significa que 55,2% dos domicílios, os habitantes conviviam com insegurança alimentar, um aumento de 54% desde 2018, ou seja, 36,7%. Em números absolutos, no período abrangido pela pesquisa, 116,8 milhões de brasileiros não tinham acesso pleno e permanente a alimentos. Isso foi dito no início da reportagem lá do G1. Desses 43,4 milhões, que corresponde a 20,5% da população, não contavam com alimentos em quantidade suficiente, que é uma insegurança alimentar moderada ou grave. 19,1 milhões, que é 9% da população, estavam passando fome, que é insegurança alimentar grave. É um cenário que não deixa dúvida de que a combinação de crises econômicas, política e sanitária provocou uma imensa redução da segurança alimentar em todo o país. Bom, essa é a leitura que eu queria fazer. Agora vamos voltar para a nossa telinha aqui. Bom, então, nós vemos que o problema é um problema de dimensões catastróficas, né? Por exemplo, se nós tivéssemos uma guerra de fronteira aqui, estivéssemos mobilizando efetivos e sustentar uma situação de guerra, nós estaríamos passando por uma situação semelhante, né? Então, eu acho louvável que o Poder Público de Juiz de Fora tenha feito a parceria, contando com
com a ajuda da população para fazer doação, porque as pessoas podem pensar que a prefeitura poderia tirar do bolso e fazer esse movimento. A prefeitura até faz muitas coisas, mas isso é inviável, né? Quem tem a máquina pública que tem a Casa da Moeda para rodar dinheiro, que tem os bancos que controlam, o Banco Central, Caixa Econômica e Banco do Brasil e BNDES, é o governo central. Então, nós precisamos de influir nas políticas públicas de forma que elas pudessem ser distributivistas, minorasse a agonia do povo, fizesse investimento em empresários e pessoas e viesse a prover essa ajuda, mas de uma maneira um pouco mais robusta, um pouco mais perene, né? Porque o pessoal está reclamando aí do afastamento, do chamado lockdown aí, mas estão brigando com a causa errada. Infelizmente, se você não faz um lockdown efetivo, conforme os outros países estão fazendo enquanto vacinam, Israel está fazendo lockdown enquanto vacina, o Chile fez lockdown enquanto vacina, o Reino Unido fez lockdown enquanto vacina, estão fazendo lockdown desde dezembro, agora que eles estão afrouxando. E nós não conseguimos fazer um afastamento social razoável. Não chegamos a fazer lockdown, porque é muito mais coercitivo. As pessoas estão reclamando aqui mais de atividade econômica. Bom, Franciano, vou passar a palavra para você. Fala o que você quiser dizer. Faz a propaganda aí da mesa da cidadania. Chama as pessoas para trabalhar conosco. Diz aí. Então, vamos lá. Você apresentou, né, realmente aí números que são alarmantes, né, e que nos fazem refletir muito sobre a situação na qual as pessoas estão vivenciando. A fome, ela dói, né? A fome tem pressa, né? Quem tem fome tem pressa porque dói, não dá tempo de esperar. E por conta dessa situação é que nós, enquanto Secretaria Especial de Direitos Humanos, foi uma das primeiras temáticas em que nós nos debruçamos, né, nos preocupamos assim que a gestão assumiu. Então, pensamos em mecanismos para poder, de forma emergencial, porque a gente entende que o alimento ele é um direito humano e ele tem que ser garantido pelos governos, né? Governo federal, governo estadual, governo municipal, no âmbito tanto dos CRAS, como dentro das escolas estaduais, municipais. Mas a gente está vivendo um momento diferenciado e esse elemento ele tinha que ser garantido de alguma forma. Então, percebendo também que as instituições estavam passando por dificuldades, inclusive para coleta, você coloca isso aí na sua fala inicial, quando você conta do histórico, por exemplo, aí, do 8M, que é um movimento de mulheres, né? É um fórum de mulheres. Ele recebe esse nome justamente por causa do 8 de março, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Elas têm um trabalho belíssimo de políticas públicas para mulheres, mas elas perceberam que as mulheres da periferia estavam sendo as mais vulneráveis, as mais afetadas nesse momento. E elas começam a fazer esse movimento de vamos socorrer, né, nossas companheiras que estão aí sem seus empregos, sem sua renda, e começam a organizar campanhas para poder coletar alimentos e fazer essa distribuição. Só que a gente vem percebendo, tanto essa instituição como várias outras, que estava ficando cada vez mais difícil fazer essa arrecadação. Então, a gente organizou esses grupos, né? No dia 8 de janeiro, a prefeita lança a Mesa da Cidadania com cerca de 30 instituições e esse número vem aumentando. A gente agora já tem associação dos comerciantes junto, já tem representante dos postos de gasolina, dos supermercados, de colégios, né, no município, querendo somar a essa campanha. E aí as organizações perceberam que juntas vão ter mais força para poder coletar os alimentos. E pensando em formas, o mais rápido que a gente encontrou foi uma campanha encabeçada pela prefeitura,
com o apoio de todas as organizações que vão receber esse alimento, que vai ser organizado pela Mesa Brasil, que é do SESC, já tem uma expertise, né, nesse movimento de coletar alimentos e distribuir para as instituições, e tem nos ajudado e contribuído nesse momento. A campanha ela começou no dia 14, ela foi lançada no dia 13 de abril, iniciou no dia 14, foi um dia assim, em que estavam praças abertas, colégios abertos. Agora a gente está com menos pontos de arrecadação, mas assim, a campanha ela está com fôlego, temos muitos voluntários, assim, os voluntários são muito valorosos nesse momento, né, para contribuir. Então, a gente está aí, essa coleta, pensando justamente em tentar contribuir com as instituições. A gente tem alguns dados também, você hoje tem no município de pessoas inscritas no Bolsa Família, recebendo cerca de 17.294 pessoas, tá? Famílias. Isso vai atingir cerca de 49 mil pessoas, tá? Então, 17 mil famílias. E se você pensar que, para além dessas famílias já inscritas no Bolsa Família, você tem mais milhares de outras que perderam renda e ainda não se cadastraram, pessoas que tinham um comércio, pessoas que tinham seu carro próprio, que pagavam uma prestação, que estavam pagando uma prestação de uma casa ou um aluguel, e hoje em dia se viram numa situação de precisar de uma cesta básica, que nunca passou por isso. Então, além das pessoas que já necessitavam desse auxílio, de estar no programa de segurança alimentar do município, a gente tem agora um outro grupo, que não dá tempo sequer da gente fazer esse cadastro, né? É emergencial. Então, daí a importância dessas instituições, dessas organizações não governamentais, das associações de bairro, dos grupos, dos coletivos, porque eles estão inseridos diretamente na comunidade, eles conhecem essa comunidade, eles, né? Então, daí a importância de estar fazendo esse movimento emergencial, porque a política pública ela também está acontecendo de forma contínua e crescente nesse momento também. Inclusive, porque talvez as pessoas de repente não acompanham, ou se acompanham, não sabem números, o auxílio emergencial que foi dado no ano passado, em 5 meses, ele foi de R$ 600 para 63 milhões de pessoas, né? E agora ele está sendo dado para 47 milhões de pessoas e ele caiu para um quarto. Ele foi de 300 bilhões, ele caiu para 47 bilhões. Isso faz uma diferença danada, porque o que às vezes a pessoa não entende? O auxílio emergencial, vamos dizer que o auxílio emergencial fosse minimamente um salário mínimo. Você faz a sua refeição, as suas necessidades básicas, água, luz e alimento, né? E as sobras que tiverem desse valor a partir disso aí, não tem muita sobra, mas o que tiver você coloca no comércio, né? Tem um gato aqui que está querendo me atrapalhar aqui, ela vai acabar queimando aqui. Não? Quer participar. Quer participar, só que eu estou com medo dela queimar, que esse negócio aqui é muito quente. Mas então, o que rola é o seguinte, o que a pessoa não vê é que isso aí mal dá para a pessoa se alimentar. Mas quando ela se alimenta e tem uma sobra, ela vai ao comércio, ainda que seja por delivery, comércio diretamente, né? Você vê, tem várias casas comerciais que tem lá WhatsApp e tal. Então, você pode comprar, de repente, você está precisando de uma meia, de repente, você está precisando de uma calça, de repente, você está precisando de uma camisa. Você faz por WhatsApp, tem um sistema de entregas. E você continua em lockdown. Quer dizer, quando o dinheiro vem para você poder fazer um gasto mínimo na sua família, você enriquece, não enriquece, você trabalha a garantia de valores para outras pessoas também. Então, eu acho que esse auxílio emergencial, eu acho que a população tem que entender o seguinte: o nosso governante ele trabalha com o nosso dinheiro, ele não trabalha com o dinheiro dele. Tem que ter uma fala aí que diz: o Estado não é pai de ninguém. Absolutamente, o Estado é o nosso maior empregado, entendeu? O dinheiro que está lá é nosso e nós podemos escolher as políticas públicas que quisermos. Não é isso? Eu acho que uma política pública de investimento de auxílio emergencial um pouquinho mais
salgada aí que pudesse prover o comércio, um pouco da indústria, para que a gente pudesse manter alguma coisa. Isso seria uma condição de manutenção de empresa. Agora, não, nós estamos com 716 mil empresas fechadas durante a pandemia. E vão fechar mais, mesmo abrindo agora. Por quê? Porque não está tendo investimento. Né? Você espera que as pessoas venham trabalhar, venham para a rua, para o comércio, gastar aqui dinheiro, o dinheiro que elas não ganharam, não adianta, tem que ter esse investimento de dinheiro público. E nós chegamos numa situação em que o poder público não tendo, pelo menos o poder público municipal não tendo fartamente, ele conta com a ajuda de quem? Nossa, da sociedade que tem um pouco, que possa doar. E eu venho lendo por aí, acompanhando algumas entidades aí, as pessoas são solidárias, né? As pessoas têm sido solidárias, o que é uma coisa que eu posso dizer que nós temos parabéns. Como eu gostaria que isso continuasse, eu quis fazer esse programa com você, Francine, exatamente para as pessoas, essa ação vai até dia 30 de abril, né? Isso, a ação vai até dia 30 de abril, né? É uma campanha realmente emergencial, é uma união, né? Uma soma de esforços do poder público, da sociedade civil, que é chamada a contribuir, dos empresários, somando esforços justamente para poder a gente tentar, de uma forma emergencial, minimizar, né, a fome no município. Nós sabemos que a gente tem muito a fazer ainda. A questão da fome, ela passa pela questão da segurança alimentar, nutricional. A gente, quanto tempo não vivia isso, né? Se eu não me engano, anos 90, Betinho tinha uma campanha que precisa ser retomada, resgatada. A gente conversava sobre outros caminhos, sobre questões diferentes, né? Era ampliar a segurança alimentar, era levar cozinhas comunitárias. Agora a gente começa de novo a engatinhar, né? Buscando novamente lá do início as ações que a gente achou que não precisaria mais. E essa questão que você coloca, né, do comerciante, do pequeno comerciante, de movimentar a economia, como esses programas, eles são importantes, os programas de acesso a benefícios, principalmente nesse momento. Porque quando uma família ela recebe o benefício, ela vai no mercadinho do bairro, ela movimenta a economia do mercadinho do bairro, você faz girar, né, toda aquela economia local ali. Então, assim, faz muito necessário também com que a gente tenha políticas de geração mesmo de renda para essas famílias nesse momento, de benefícios, né? Agora a gente precisa realmente ter os benefícios diretamente no bolso das famílias para que a economia ela possa movimentar. Eu gosto sempre de falar, eu não sou economista, não sou da área, não sou político, nem candidato a nada, né? Já passei da idade. E eu acho que eu gosto disso que eu faço aqui, trazer pesquisa, quem tem conhecimento, e trago para aqueles que querem receber esse conhecimento. Se as pessoas forem avaliar bem, a maioria dos países chamados países do capitalismo central, Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido, Estados Unidos da América, não vou nem falar de China e de Rússia, que tem programas tem governos muito centralizados, né, e tal. Eu estou falando do capitalismo propriamente dito. Todos esses países fizeram ajudas emergenciais de alguns milhares de dólares, não foi 380 bilhões de reais, que se você dividir por 5, você vai ver que foram 50 bilhões de dólares, o máximo que nós fizemos até agora, e agora nós estamos fazendo um quarto disso. Quer dizer, menos de 20 bilhões de auxílio emergencial num país continental, num país que já vinha com necessidades, nós já tínhamos necessidades históricas, num país que estava passando por um processo de desinvestimento, né? A Petrobras sofreu um desinvestimento contínuo aí, teve suas partes vendidas desnecessariamente, porque é uma empresa de ponta, né? Nós perdemos aí o setor de construção civil, nós perdemos aí o setor de construção naval, construção civil, estou dizendo para os empreiteiros que nós não estamos aí arrumando emprego, nem conseguindo emprego para trabalhos fora do país, essas empresas não estão mais aqui, elas não estão mais
elas não têm como se diz assim, um acordo que as beneficie de forma que elas possam voltar a trabalhar, empregar a gente e continuar aquela subida tecnológica. Nós estamos perdendo outros setores da economia, então eu acho que a gente está, na minha modesta opinião, está no caminho errado. Então, eu acho que assim, o programa de conscientização de que existe fome e que estabeleceu-se esse buraco que a reportagem mencionou, é exatamente o momento de nós olharmos, independente da sua ideologia política, nós olharmos o nosso momento histórico e sabemos o que requisitar dos poderes públicos, né, sejam eles de que natureza for, que eles atendam às nossas necessidades. As necessidades são de fazer aqui no país, e nós temos dinheiro para isso, aqui no país, minimamente investimentos na pessoa e nas empresas, principalmente pequenas e médias empresas. Por quê? Porque isso aí vai redundar em política de emprego, isso vai redundar em trabalho, isso vai redundar em distribuição de renda e vai mitigar a fome, né? E as ajudas emergenciais, Bolsa Família, tem que integrar mais gente, tal, tal. As pessoas dizem, falam assim, poxa, o fulano tem Bolsa Família e trabalha. Graças a Deus que ele trabalha, significa que ele tem brilho, que ele quer melhorar de vida. Outra coisa importante, o Bolsa Família, ele é lotado no nome da mãe. Por quê? Porque a mãe cuida dos filhos. A mãe é aquela que, sem demagogia nenhuma, a mãe é aquela que deixa de fazer uma coisa para si em benefício dos filhos. Compra roupa para o filho, paga escola para filho, faz curso para filho, né? Coisas que beneficiam a prole. Então, é colocado o nome da mãe. Por quê? Porque eles sabem, o cara que concebeu lá a ideia do Bolsa Família era exatamente tirar a família do limbo e dar a ela dignidade para que ela possa seguir com as suas pernas. Então, é louvável que o cara receba a Bolsa Família, se levante e vai trabalhar. Então, essa ajuda que nós estamos dando aqui agora é só para mitigar a fome. Mas acabou, não tem mais nada para fazer? Não tem. O auxílio emergencial ele não vai ser suficiente. Então, eu acho que está na hora de nós nos reunirmos e entendermos que nós temos que conversar com o poder público de que o auxílio emergencial deveria ser mais dilatado, mais tempo, um valor melhor, para que a gente possa eventualmente fazer o afastamento social. Por quê? Porque os hospitais estão, sim, em crise. Tá? Então, nós vamos ver gente morrendo de fome de um lado, além de morrer de fome, morrer sem remédio para doenças comuns, de Covid, hospitais lotados, e você não pode sequer ter uma dor de cabeça forte e precisar de ir para um hospital por um problema mais simples, porque não tem vaga, a vaga lá é de Covid. E se você for para lá com um problema simples, você pode sair de lá com a Covid. Resultado, são muitas ações que nós temos que trabalhar agora. Não podemos depender apenas da consciência dos governantes, nós temos que ter a nossa consciência, as nossas posições. Então, doe de coração, mas pense também. Leve em consideração que o coração também pensa. Sinta a agonia, não apenas desses agoniados da fome, mas os agoniados do Brasil afora. Quando você perde a sua empresa, é muito traumático, é muito desagradável. E quando você perde uma empresa, você fica desempregado, sua família desassistida e os seus funcionários. E eles vão entrar em programas emergenciais. Tem lugar para todo mundo? Não tem. Então, gente, isso é uma questão de projeto. Nós precisamos urgentemente de um projeto de poder público que beneficie a população, que invista no cidadão. Bom, Zé Roberto, você falou aí, né, da questão das mulheres. Hoje, em Juiz de Fora, o Bolsa Família, ele é destinado a 87% das pessoas que estão cadastradas são mulheres. E são justamente essas mulheres que perderam, né, aquele bico que complementava essa renda, aquela faxina. Tem pessoas que acreditam que o valor do Bolsa Família é um valor exorbitante, né, que dê para a família ter condições de fazer grandes coisas. Mas a média desse valor do Bolsa Família é de R$ 176. O que hoje uma mulher, mãe de família, geralmente aí com 3 filhos, 5 filhos, né? Que tem que pagar o aluguel do barraco, que tem que pagar a luz, que tem que pagar a água, que tem que pagar o gás. Como que ela vai se virar com R$ 176, né? Hoje a gente vai no mercado, a gente sabe que com R$ 176 você não enche um carrinho, né? Então, assim, as pessoas têm que começar a ter esse olhar também
de compreender que esses auxílios eles estão muito aquém da necessidade dessas famílias, muito aquém. Um dado interessante é que as famílias, como não estão tendo condições de comprar o gás de cozinha, começaram a cozinhar em fogões a lenha, né? E aumentando o número de acidentes, né? Os acidentes com queimaduras, porque é exatamente. Então, assim, a gente está vivenciando a face mais dura e a periferia, ela é a mais atingida. Aí as pessoas criticam, né, muito o afastamento social, culpabilizam, né, os governos pelas percas de emprego. A gente sabe que é muito doloroso você ver as pessoas perdendo, né, os ganhos, mas a gente tem visto, igual você colocou a questão dos hospitais superlotados, e não adianta também só investir em equipamentos e ampliar espaços, não existe mais equipes médicas para poder serem colocadas nesses espaços, porque às vezes a gente ouve, né? Ah, então, né, por que não abre mais leitos? Não adianta abrir leitos se você não tem equipes para poder estar ali atendendo os pacientes, né? Você faz chamadas e não tem médico mais. Você não livra o corpo médico de ser contaminado. Por exemplo, nós não temos uma previsão, por exemplo, de quanto tempo os anticorpos que são validados pela vacina, né? Eu esqueci o nome, na palavra, mas que a vacina faz brotar, vamos dizer assim, no nosso organismo. A gente sabe que é uma média de 5, 6 meses, né? Nós tomamos 2 doses. Entre uma dose e outra, você ainda não está. As vacinas fazem cobertura de 65%, 70%, 80%, 90%. Essas coberturas, e você não está tomando a mesma vacina, são vacinas com perfis diferentes. Você não pode, inclusive, tomar uma primeira dose de uma e a segunda dose de outra, né? E sem contar que existem outras vacinas, vacina da gripe, por exemplo. Então, a gente não sabe o tempo de cobertura, não podemos misturar as vacinas. Quer dizer, tudo isso é planejamento, tudo isso tem um custo muito elevado, né? Então, o pessoal que foi vacinado agora, até meados do ano, eles podem se recontaminar. A cobertura de vacina, por exemplo, de 65%, ela significa que em 65% dos casos que você poderia ser contaminado ou sofrer um contágio, você está livre, mas ainda resta 35% de oportunidade. É isso que significa a eficácia de 65%. E a eficácia da vacina não é o suficiente, você tem que ver a eficácia com políticas eficientes. Então, para que a vacina seja eficiente, ela tem que ter a eficácia dela e o distanciamento que possa torná-la eficiente, né? Porque senão, se você for abrir, se você gastar dinheiro público para abrir muitos hospitais, não é isso? E conseguir contratar gente, que nem todo mundo é intensivista, nem todo mundo é especialista na parte médica. Você não vai formar um especialista da noite para o dia. E muitos vão morrer. Muitos vão ter vencido as suas vacinas. Quer dizer, a política não é essa. A política é você colocar o dinheiro, coisa que já deveria ter feito ano passado. Colocar o dinheiro na população, o pessoal ficar quieto enquanto suporta ficar, e depois a gente ir reprimindo isso aos poucos, com menos perdas humanas. Que nós agora estamos perdendo muita coisa. Agora nós estamos com fome, agora nós estamos com problemas de crise sanitária. Nós podemos ter uma crise aí de sepultamentos, né? A gente não sei se nós temos como. E se as pessoas começarem, se nós chegarmos ao ponto de ter uma crise, de morrer pessoas no meio da rua, conforme aconteceu no Equador, isso é uma outra forma de poluição, aí já entra outros agentes infecciosos, lençóis freáticos que são água, que são contaminados. Quer dizer, isso é uma crise que o Brasil não estaria muito fora disso aí, porque no Nordeste, por exemplo, nós temos muita miséria, no Norte nós temos muita miséria, nas periferias do Sul, Sudeste e do Centro-Oeste. Então, a política é dinheiro na mão das pessoas, vacinação o mais rapidamente possível, o afastamento, o uso de máscara. A energia que o pessoal gasta para brigar com o governante que diz que está tirando a liberdade dele, ele deveria gastar para falar diretamente com o governo. Ele vai falar com um só, em vez de falar com vários, e ficar brigando aí, porque cada um pensa de um jeito. A gente tem que ter um comando único, tá? O que nós estamos fazendo aqui, aliás, que a Prefeitura está fazendo e que a Franciane está defendendo aqui, é uma ação emergencial particular nossa, mas nós temos que ter posicionamento político para enxergar cientificamente
quais são os métodos, os melhores métodos para nós determos essa pandemia aqui. A China teve 100 mortos, não foi 100 mil mortos. O Vietnã teve 34 mortos, né? Nova Zelândia, acho que não teve nem 10 mortos, né? Alguns países aí, outros países lá da Ásia, por quê? Porque já conviviam com as pandemias, já sabiam que as pandemias tinham as primeiras, segunda, terceira onda, né? Já estavam fazendo uso da máscara, já faziam o distanciamento social todo, sempre que necessário. Outra coisa que as pessoas não sabem, desde a antiguidade, que toda vez que aparece uma pandemia, mesmo eles não conhecendo micro-organismos, o que eles faziam? Isolamento social. As pessoas se isolavam. Isso foi assim em todas as pandemias. Eu tenho até um artigo que eu fiz aí para o meu portal lá, em que eu fiz essa pesquisa e passei lá, dando nome aos bois. Então, gente, por que eu estou fazendo esse discurso? Para que a gente tenha a consciência das ações corretas, no sentido de serem científicas e serem equilibradas. Não dá para cada um ter uma opinião e achar cada coisa. Você tem que referenciar a sua opinião. Não dá para você ficar achando que existe uma conspiração para que a coisa seja de outra forma. Qual é a forma mais inteligente de fazer? Que a gente faça de uma forma só, de uma maneira só. É essa, sentando, estudando, sendo ponderado e sair das bolhas. Essas bolhas estão atrapalhando muito. Eu acho mais engraçado que as pessoas estão em bolhas diferentes, uma não suporta a outra, uma critica o pensamento da outra. Mas na hora de ser solidária, elas estão juntas. Não é isso? Porque É isso aí. solidário. Eu vejo o cara falando aí cada coisa, eu sou a favor do Estado mínimo, que eu sou contra o Estado mínimo, não sei o quê, criar vagabundo, não sei o quê, parará, parará. Mas na hora de ser solidário, ele tira a mão do bolso e fala, ajuda os outros. Então, quer dizer, ele tem em si o espírito da coisa correta, que é a coisa da emergência. Nós estamos numa emergência, nós temos que ter posicionamentos políticos de emergência. Nós não temos que ficar pensando em conspiração, enfim, endeusando nenhum dos políticos que estão por aí, nós temos que ter ações concretas. Essa ação da prefeitura é louvável, porque ela é uma ação concreta. Faz você, que é uma pessoa solidária, ajudar o seu semelhante. É muito ruim você poder almoçar e escolher a sua comida na sua casa e até pagar por um delivery que chega até aqui com alguém que está passando fome para levar comida para você, alguém que volta para a casa dele e vê que a família dele não está se alimentando, e você saber que você consegue se alimentar ainda no conforto da sua casa. E somos poucos que estamos fazendo isso. Não somos muitos. José, a gente tem percebido nesses dias de campanha que as pessoas realmente elas são solidárias. Juiz de Fora é uma cidade que é solidária, abraça a causa, com todas as divergências que a gente percebe que existe, mas as pessoas têm chegado, conversado, querendo entender, compreender a campanha e estão se movimentando para que a comida chegue no prato de quem mais precisa. Esse fim de semana, a comida já chegou, porque à medida que ela está sendo recolhida, ela já está sendo repassada às instituições que estão já passando para as famílias que têm procurado essas instituições. Então, assim, a gente tem sentido gratidão em estar nessa linha de frente, porque nós temos percebido que as pessoas querem contribuir. Não estamos sentindo aquele distanciamento porque é a prefeitura que encabeçou, que é porque é governo isso, governo... Não, as pessoas querem ajudar, as pessoas querem fazer a comida chegar no prato do juiz forano, da juiz forana. Então, assim, isso está sendo um movimento muito bonito e a gente espera, até o dia 30, aumentar essa arrecadação, ampliar, porque, assim, se cada um puder contribuir com o mínimo que seja, nossa cidade é muito grande, a gente vai conseguir alcançar quem não tem nada, né? Então, assim, a gente está muito satisfeito em poder ver que essa corrente de amor é uma corrente efetivamente de amor, né? De empatia. Quando você tem empatia pelo seu próximo, quando você tem amor no coração, todas essas outras situações, elas são esquecidas, porque não é momento disso. Nós temos plena consciência que a prefeitura, que o poder público precisa realizar ações efetivas de políticas. Estamos trabalhando para isso também. Mas a gente compreende também que é um momento
em que essa corrente ela vai aumentar, ela tem aumentado e a comida vai chegar no prato dos nossos irmãos e das nossas irmãs do nosso município. Fran, o nosso povo ele pode ser até equivocado, mas ele é um povo bom. Você vê, por exemplo, quando teve aquele negócio lá do acidente da Vale, como é que chama o local? Mariana, 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 e no anterior tinha Brumadinho. Brumadinho. Quando teve o Brumadinho lá, eu me lembro que eu fiquei, nós todos, né? Eu entre todos, ficamos muito assustados e tudo tal, tal. Então, eles precisavam muito de água, né? Porque perderam os rios todos e tal. Aí eu peguei e fui fazer doação de água. Comprei lá não sei quantos negócios de água. Aí quando eu fui doar, o cara chegou, não, pelo amor de Deus, eles estão com tanta água lá que eles não sabem o que eles vão fazer. Eu falei, mas tanta água como? Não, porque veio água do Brasil todo. Vieram caminhões e caminhões de água. Então eles falam só, gente, água nós não precisamos mais, agora nós precisamos de fralda, não sei o que e tal. Aí eu peguei, eu e outros fomos lá e trocamos o objeto da nossa doação. Você vê que coisa bonita, né? Em poucos dias de mobilização para assistir aquela população, o Brasil inteiro entupiu aquilo lá de água. Água não é, eles tinham água até para tomar banho, entendeu? Uhum. Mas foi uma tragédia, morreram muitas pessoas e você vê que nós somos solidários. A gente tem gente muito boa aqui. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar. Eu fiz uns posts no Facebook, eu até te achei lá no Facebook. Você lá chama Fran, como é que é? Fran Santos. Fran Santos, é isso, eu te achei lá. E eu sei que sabia que era você por causa do Fran e do Santos e por causa dessa imagem que você está na camisa aí, que está lá no seu Face. Então, eu fiz um post lá no Face que o Armando Falcone está fazendo um videozinho falando que nessa terça-feira, dia 20, nós estamos fazendo o programa no dia 19 à noite, né? Nessa terça-feira, dia 20, a Sopa dos Pobres está recolhendo donativos no Ritz Hotel, né? A Sopa dos Pobres é uma instituição quase centenária, ela tem 84 anos em Juiz de Fora, ela funciona ali na Rua Santo Antônio, e ela recebe, inclusive, doações através de conta bancária e recebe doações no Ritz das 8 até as 20 horas. Provavelmente você não vai ver esse vídeo a tempo de ver essa publicidade publicando o trabalho deles, mas eles recebem continuamente, porque é uma instituição voltada a isso aí. Aí eu queria, aproveitando a oportunidade, eu queria saber de você, Fran, se vocês disponibilizam alguma conta, e às vezes a pessoa, a gente vai fazer uma propaganda aqui, uma pessoa de fora daqui, a pessoa de um bar, de outra localidade qualquer, ou até de outro estado, por amizade a alguém daqui, resolve fazer um depósito, uma ajuda. Existe essa conta? Então, como está sendo a Mesa Brasil, né, do SESC, a responsável tanto em coletar como distribuir os alimentos para as instituições, a gente tem usado a conta do SESC, né, da Mesa Brasil SESC. Essa conta ela tem disponível no site da Mesa Brasil SESC. Eu estou vendo se eu localizo ela aqui, porque eu não lembro de cabeça, mas eu vou conversando com você e vou localizar ela aqui. Através de Pix. Eu vou falar o telefone do WhatsApp, que aí a pessoa pode entrar em contato e a gente manda, né, o Pix da conta, tudo direitinho. Então, é o 98409-4178. Dando um oi ali, a gente envia todas as informações, né, número da conta, o número do Pix, que a pessoa pode fazer a transferência bancária, esse dinheiro cai diretamente na conta do Mesa Brasil Sesc, e aí eles complementam, né? Viu que está faltando na cesta básica café? Vamos complementar lá em café. Né? Eles já têm essa expertise aí, né? Há muito tempo trabalhando com esse tipo de arrecadação. Repetir o número. 9... Repetir o número. 98409... 9... Perdão. 8409... 8409... 4178. 4178. Eu vou pedir para passar para o meu WhatsApp também o Pix, que eu já deixo na descrição do vídeo aqui,
Mas Beleza. o WhatsApp também, para que você possa ligar, tirar dúvidas, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou fazer depósito, não, mas eu posso mandar uma encomenda para ir, onde é que eu mando, que endereço que é. Abrir todas as portas para que as pessoas possam ser solidárias, contando com a solidariedade das pessoas. Perfeito? Tem muita gente também que nem tem evitado, com toda razão, sair de casa nesse momento, e aí é uma maneira, né, que a pessoa encontra para poder contribuir. Eu só queria fazer mais um comentário. Você falou, né, da ajuda que está tendo a Sopa é uma parceira também, né, nessa empreitada. E aí a gente percebe, dentro do grupo do Mesa da Cidadania, várias instituições de várias denominações. Então, assim, é um grupo diverso, né? A gente tem sentido isso também, como isso também é importante. Nós temos instituições espíritas, instituições católicas, os vicentinos participam, nós temos instituições evangélicas, instituições sem nenhum cunho religioso. Então, assim, a gente está com um grupo ali coletivos, tanto instituições que têm formalmente seu CNPJ, como aquela mais simples do bairro, onde senhoras se agrupam para ajudar a comunidade. Então, a arrecadação que está sendo feita, quem for contribuir pode ter certeza que está tendo toda uma lisura do processo, porque todas as instituições participantes estão acompanhando, né? Como está sendo a arrecadação diariamente. Nós já chegamos, hoje eu ainda não sei qual que é o total de hoje, mas até ontem eram cerca de 12 mil toneladas, né, já de arrecadação. Precisamos chegar a cerca de 60 mil para poder distribuirmos cerca de 5 mil cestas. Para você fazer cerca de 5 mil cestas, você precisa de arrecadar cerca de 60 toneladas. Mas a gente tem fé que chegaremos lá. Estamos aí ainda com tempo para isso. E aí, mais uma vez, conclamamos a nossa sociedade a contribuir. É verdade. Franciane, então, eu sei que você está cansadinha aí, você trabalhou o dia inteiro, eu estou do WhatsApp em cima de você aí, querendo combinar isso tudo com você. Eu não queria que o programa ficasse muito extenso para não te cansar, porque você veio do trabalho, você estava trabalhando até 1 hora atrás, chegou em casa e rapidamente abriu aqui, mas a causa vale, você, né? Vale. Você está sendo muito solidária. E a minha função aqui é apenas veicular. Desculpe aí as minhas opiniões, se as pessoas discordarem, mas pensa nisso aí, sabe? A gente tem que ser solidário e inteligente, né? O brasileiro tem sido muito equivocado. A gente tem trabalhado muito contra o patrimônio. Nós somos pessoas boas, nós somos pessoas inteligentes, nós somos pessoas capacitadas, competentes. Qualquer um pode investir em nós, que vai dar fruto. Eu vou dar um exemplo antes de terminar. A questão das cotas, que teve muito problema quando foi instituída. Porque questão de mérito, o cara vai fazer uma prova mais fácil, com um currículo menor, vai chegar lá e tal. Pesquisas feitas depois de muitos anos, eu vou procurar essas pesquisas e vou divulgar, porque falar só por falar não adianta, né? Pode parecer que é a minha opinião. Mas pesquisas feitas têm afirmado que os cotistas têm uma ótima performance como profissionais, como alunos, em termos de performance acadêmica, e são ótimos profissionais depois que trabalham. Talvez até porque eles receberam uma oportunidade. Então, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção, que alguns países do mundo estão fazendo, é que quando você faz algumas doações, na realidade, elas são feitas na forma de investimento. Quando você tira morador de rua, por exemplo, você investe em saúde e investe em segurança pública. E dá de ganhar aquela pessoa, que aquela pessoa está confortável. Então, você tem menos hospitalizações, você tem menos disseminações de vírus e bactérias, você tem menos problemas de assalto, menos problemas de morte, menos problemas de ruas sujas, né? Então, quer dizer, isso é um investimento. Então, se o nosso dinheiro, que está empossado lá no Banco Central, puder vir em favor de contribuir, que a nossa população tenha esse investimento, doação mesmo, para que a pessoa possa se soerguer. Porque, na realidade, quando você dá um pouquinho para a pessoa se levantar, ela não quer ficar com um pouquinho, porque nem todo mundo tem mentalidade vagabundo, não.
Isso é meia dúzia e milhões de pessoas. A maior parte das pessoas tem brilho, quer se levantar e quer melhorar, quer ganhar mais, quer ter um padrão de vida razoável. Né? As pessoas não se contentam com pouco, com mixaria. Não. Você dá um pouquinho, ela quer mais, aí ela conquista por si. Então, essa é a mensagem que eu deixei para vocês. Franciane, muito obrigado. Desculpa aí te prender até tão tarde. Vou editar esse vídeo rapidinho para você jogar na rede, tá bom? Eu que te agradeço mais uma vez a oportunidade. E um abraço aí a todas e todas, né? E é o que você falou, a gente tem que dar oportunidade às pessoas. Dando oportunidade às pessoas, elas poderão ser o que elas quiserem ser. Exato. É a liberdade para todos, né? Gente, então, olha, França, muito obrigado. França, muito obrigado. Muito obrigado a você que teve paciência de ficar conosco até agora aí. Aquilo que eu falei, leve em consideração os meus cabelos brancos. Aquilo que eu falei, eu não sou conselheiro para nada, não sou, a minha formação é área de exatas, eu não sou político, não sou economista, não sou sociólogo, mas, graças a Deus, sou uma pessoa que tem muita vontade, muito bom gosto para ler, leio bastante e trago sempre para vocês aqui fruto das minhas pesquisas, para você raciocinar do jeito que você quiser. Mas vamos pensar, pensa bem, nós precisamos que os governos invistam em nós, porque nós somos capazes de dar fruto. Muito obrigado e até o próximo Pontuando e não deixe de fazer a sua doação. Um abraço. Tchau, tchau.